lá, gente. Hoje a gente está finalizando, né, essa série de Bem com a Vida. Você participou das duas que a gente teve com o pastor Ednei, né? Depois eu vim tratando, né, de algumas coisas, falando do relacionamento conosco, com nós mesmos. E depois eu falei do relacionamento com o próximo. Você foi abençoado nessa reunião? Eu fui muito edificado, eu recebi muito de Deus aqui. E hoje eu vou chegar nesse ponto que a gente deu o intervalo do Remi. Aí eu vou falar do relacionamento com Deus. E a gente vai ter o tempo hoje, a gente não vai precisar dividir. Eu falei de você e do próximo, mas hoje a gente só vai falar do relacionamento com Deus. Você acredita que isso aí é muito importante? Sim. Então eu botei aqui, desenvolvendo intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, só estudar essa palavra, me edificou demais. Eu quero hoje trazer algo fresco para a tua vida. Se a gente parar para pensar, a irmã falou, né, aqui logo antes de eu subir, o ano de 2019, a gente hoje 28 de março, não é isso? De 2019, essa semana ainda, até domingo, dia 31, acaba os 3 primeiros meses do ano de 2019. Então nós só temos para frente agora o quê? 9 meses, uma gestação, é ou não é? 9 meses, gente, está passando, voando, é ou não é o tempo? Você está comemorando, não precisa nem tirar mais a árvore de Natal, porque daqui a pouco, quando você vê, já tem que montá-la de novo. E o negócio está passando, voando, e isso é uma promessa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os dias seriam abreviados. Depois você procura isso aí lá na sua Bíblia, que você vai ver que Deus, né, teve que abreviar os tempos por causa do pecado na humanidade. Ele vem fazendo um estrago, depois da queda de Adão, ele vem, né, fazendo coisas assim terríveis. E a gente precisa desenvolver um bom relacionamento com Deus, e eu vou apontar isso essa noite, para você resistir no dia mal. A gente nunca sabe quando o dia mal vai chegar. Às vezes você tá num tempo bom da sua vida, mas não se engane, o dia mal ele se apresenta para todos nós. E eu estou falando aqui de 2019, de repente você começou lá em janeiro, já fazendo planos para a sua vida, né, traçando metas, colocando desafios, e já se passaram 3 meses. Se você ainda não começou a desenvolver, colocar isso em ação, corre, porque o tempo urge, ele está aí às portas, e daqui a pouco, quando você vê, acabou o ano. Ai meu Deus, acabou o ano, eu não fiz nada. Parece que foi ontem, lá em janeiro, em fevereiro, eu tentando me planejar para fazer um curso, fui deixando para lá, e já está chegando aí novembro, dezembro, e já não dá mais tempo. Então eu quero apontar algumas coisas para você, que a gente faz planos, e é bom fazer planos. Diga assim, é bom fazer planos. É bom a gente ter metas e fazer um esforço para tentar atingi-las, né, na força do Senhor. Mas eu quero ler com você aqui 2 versículos, que vai dar um pontapé inicial aqui, do profeta Jeremias, no capítulo 9, verso 23, eu vou ler o 24 também. A gente faz planos quando começa o ano, a gente, né, traça uma porção de coisas naturais, e isso não é ruim, não estou falando contra isso, mas o profeta Jeremias, ele vai falar algo aqui interessante. Olha como é que ele fala: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Olha só esse 24 aqui, eu botei de amarelo ali para você prestar atenção. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Lê comigo isso aqui em amarelo: compreender-me e conhecer-me. Só até aí. Pois eu, o Senhor, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Olha só o que o profeta está falando aqui para a gente. O profeta está querendo falar para a gente que a gente tem que compreender e conhecer o Senhor. Se a gente tiver que fazer planos,
Coloque esse plano aqui como lá na cabeça da pirâmide. Espera aí, eu tenho que compreender e conhecer cada vez mais o Senhor. Então, qual o seu desafio desse ano? Eu coloquei ali te fazendo uma pergunta: conquistar alguma coisa? Mudar alguma coisa que você, né? A gente terminamos agora a série de domingo, hábitos. Você foi abençoado nessa série? Quantos ajustes, né, Priscila, a gente teve que fazer, né? Eu voltei a malhar, gente, olha só. Eu voltei a correr de manhã, porque eu escutei esse negócio, mexeu comigo, e eu comecei pequeno, levantando aquelas bolinhas pequenininhas para não doer o braço, mas eu voltei, glória a Deus, né? Eu dei um pequeno passo para voltar. Então eu tive que mudar alguma coisa, algo na minha vida que estava parado ali, não estava funcionando, deixar de fazer alguma coisa. Talvez Deus vá apontar para você que você precisa deixar de fazer alguma coisa, não porque essa coisa está te prejudicando, mas ela não está te levando a nada. Não está te levando a nada. Quer ver? Às vezes a pessoa, vou te dar um exemplo aqui, uma coisa super simples, mas que a pessoa às vezes gasta 2 horas ali, e 2 horas da vida de uma pessoa pode ser aplicada em muita coisa boa. Você gosta de jogar Candy Crush? Quem gosta? Não, ninguém, né? Ainda bem, aqui ninguém gosta, porque ninguém se manifestou. Eu já vi pessoa ficando 3 horas jogando aquele negocinho de frutinha, blá, 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 caindo, e passei de fase. Que fase você está? Já estou na 900, um está na 200 e pouco. Então talvez você vai ter que deixar de fazer algumas coisas, não que o Candy Crush seja errado, você não está pecando jogar isso, esse joguinho, né? A frutinha lá, você está fazendo as casadinhas, está ganhando ponto, tudo bem, mas será que você está deixando de fazer muita coisa em 3 horas jogando esse negócio? E tem gente que fica frustrado porque não avançou, né? Esse nível está muito difícil. O pastor André, ele conta que ele estava numa fase, né, Priscila? Aí ele veio no carro com o pai dele, com o bispo Jorcelino, e ele falou muito sério assim: pô, pai, estou muito chateado. O pai dele, pastor também, né? Ficou logo preocupado, falou assim: o que foi? Não consegui avançar da fase tal do Candy Crush. O pai dele quase que deu um cascudo nele: sai daí, rapaz, vai procurar o que fazer. E você talvez tenha que começar a fazer algo. Isso são coisas que a gente vai buscando em Deus. Eu coloquei aqui, ó, a maior virtude que devemos desejar tem que ser o nosso desejo, não pode ser algo forçado, é um relacionamento mais profundo com Deus. Você concorda com isso aí, irmão? Porque às vezes você olha para a igreja, você acompanha, e eu estou falando da igreja, não estou falando apenas da Nova Vida. Eu conheço pessoas de igrejas e várias denominações, mas parece que esse relacionamento mais profundo não é uma prioridade na vida delas. Porque quando você conversa com uma pessoa, é fácil você discernir, naquele começo, aquele bate-papo, se a pessoa está com Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque o coração, a boca vai falar o que o coração está o quê? Cheio. E às vezes você conversa com algumas pessoas da igreja, irmãos em Cristo, que só sai coisa natural. Só sai, eu estava falando na Atos essa semana, só fala de futebol. Você encontra a pessoa o tempo todo, e a pessoa só fala daquele assunto, e você encontra na terça e na quarta, e só fala daquele assunto, e só fala da crise. E você, rapidamente, você entende que Deus não está ocupando o primeiro lugar na vida dessa pessoa, porque Deus tem que aparecer. Amém, gente? Deus tem que aparecer. E olha só, Deus fala, Ele garante para nós. Ele fala assim: se você me colocar em primeiro lugar na sua vida, buscar primeiro as minhas coisas, o reino de Deus, a justiça, todas as coisas que você precisa para o seu dia a dia, eu terei prazer em te abençoar. Eu gosto desse Mateus 6, se você começar a estudar, aqui faz parte do Sermão do Monte, e quando ele chega lá no 25, ele começa a falar de coisas. Ele vai falar de comida, ele vai falar de bebida, ele vai falar de roupa, que são coisas que nós precisamos no dia a dia para sobreviver, são coisas que nós temos necessidade.
Mas é legal que Jesus, quando está falando sobre isso, ele fala assim: vocês são filhos, vocês têm aliança comigo, vocês não devem se preocupar com essas coisas. Quem tem que se preocupar com essas coisas é quem é pagão, ou seja, quem não tem aliança comigo. Mas eu sou como um pai para vocês, eu supro todas as necessidades de vocês. Aleluia! E ele garante isso para a gente, que ele vai fazer as coisas ficarem no lugar certo quando a gente coloca ele em primeiro lugar. Aí eu coloquei alguns homens na Bíblia que eles receberam alguns destaques, não pelas suas conquistas, né? Se você vê o caso de Abraão, aqui eu estou colocando um exemplo de Davi, em Atos capítulo 13, mas no caso de Abraão era conhecido como amigo de Deus, e ele se tornou o pai da fé, porque Abraão creu na promessa, e a promessa se concretizou. Então Abraão conquistou muita coisa? Conquistou muita coisa, é um dos patriarcas, mas Abraão era conhecido porque ele era amigo de Deus, ele cria na palavra, ele não duvidava, ele não era perfeito, mas ele cria na palavra. Davi conquistou muitas coisas? Sim ou não? Sim. Davi, rei de Israel, do reino unificado, um deles, foi o segundo, depois de Saul, sucessor de Saul. E Davi era um rei, olha só que a Bíblia fala: encontrei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha o destaque que Deus dá falando de Davi: e ele fará tudo o que for da minha vontade. Você queria que Deus falasse assim de você? Olha só, encontrei fulano, encontrei ciclano, esse homem, essa mulher é segundo o meu coração, e fará tudo o que for da minha vontade. Isso é lindo demais. Então, homens na Bíblia que receberam destaque, não receberam porque conquistaram algo muito grande. Deus deu como consequência, porque eles amavam a Deus, eles queriam agradar Deus em primeiro lugar. Lembrei aqui agora de Noé. Deus se arrepende de fazer o homem. Você sabia que Deus se arrependeu de fazer o homem depois do pecado? Começa a vir uma maldade muito grande na terra, Deus se arrepende de fazer o homem, vou acabar com tudo. De repente a Bíblia fala assim: mas Deus olhou para a terra e viu Noé. Olha como é que ele descreve: e Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus, ou seja, ele agradava a Deus, e Deus preservou num grande dilúvio as espécies de animais, e ele preservou 8 pessoas, Noé e a sua família. Olha só que coisa linda. Então isso aqui é para a gente parar para pensar, por que eu preciso ser íntimo de Deus? Eu vou pontuar algumas coisas aqui, e queridos, eu não tenho pretensão nenhuma de achar que eu estou esgotando por que eu preciso ser íntimo de Deus com os pontos que eu vou te dar. Tem muito mais coisas, mas eu acredito que se você levar a sério, pelo menos algumas aqui que eu vou colocar, que eu achei mais relevantes assim para a gente no dia a dia, estar observando, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E eu coloquei aqui a primeira, por que eu preciso ser íntimo de Deus? Para saber o tempo de Deus para todas as coisas. Queridos, isso é o grande desafio, queridos, do povo de Deus, é saber como que Deus se move, e a gente tem que se mover junto com Ele, porque senão a gente acha algumas vezes que Deus não está olhando para nós, Ele nos esqueceu. Já conversei com pessoas que falaram assim para mim em gabinete: pastor, eu acho que Deus tirou férias em relação a mim. Você acredita nisso, querido, que Deus tira férias? E a pessoa fala isso porque ela não está sentindo, ela não está sensível à voz do Espírito Santo, e isso é algo muito sério. Então, quando eu falo desse tempo, né, diferente, o relógio de Deus é diferente do nosso, e saber o tempo de Deus para as coisas vai nos ajudar em muita coisa. Olha aqui, eu botei um exemplo do Salmos 30, verso 5, para a gente estar lendo junto. Você já deve ter falado desse versículo, porque esse versículo às vezes fica em para-choque de caminhão, fica, né, colado no vidro do carro. O choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Mas só que aqui está falando justamente dessa noite, se referindo ao tempo de Deus. Se você ler a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, ele vai registrar lá que um dia para Deus pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então preste atenção nisso aqui, porque a gente está falando de noite, e a gente está falando de tempos de Deus. Deus, ele vive nesse tempo aqui, aiônios, que é a eternidade. Ele conhece, ele inventou o tempo, o cronos que nós vivemos, que é início, meio e fim, que a gente conhece, mas Deus não. E esse aiônios aí da eternidade, ele só pode ser aplicado se o sujeito for correspondente, se o sujeito for eterno. Um exemplo, se você pegar o livro lá, né, de alguns salmos, vai falar que o reino de Davi era eterno enquanto Davi estivesse vivo no comando. Mas quando Davi, né, falecesse, com certeza o reino de Davi ia acabar. Então esse aiônios aqui é onde Deus está. Diga, onde Deus está. É o tempo dele, e a gente tem que entender isso. Nós vivemos nesse aqui, ó, no cronos, é o começo e o fim das coisas. Todos nós nascemos, crescemos e o quê? E morremos. Mas Deus nos deu a vida eterna. Esse corpo aqui pode desfalecer, mas o homem espiritual, ele se renova a cada dia. Aleluia! E eu gosto disso. Então nós vivemos nesse começo e fim de todas as coisas. É o nosso tempo, e a gente não entende muita coisa. E tem ainda o Kairos. O que é o Kairos? Tem até os adolescentes, leva esse nome aqui da igreja. Kairos é o tempo da oportunidade. É onde no nosso cronos oramos a Deus com clamor e com súplicas, né, nessa eternidade maravilhosa, conhecedor de todas as coisas, e trazemos para o nosso cronos o Kairos dele, a oportunidade na hora, trazer à existência o que não existe. Aleluia! Isso merecia um aleluia mais forte. Esse cronos aqui é você clamando, é você pedindo, é você intercedendo. Acabamos de interceder aqui pela Luciana, e a gente está pedindo a Deus uma cura sobrenatural para a vida dela, e a gente está pedindo ao conhecedor de todas as coisas, que vive na eternidade, que tem o princípio, o meio e o fim de todas as coisas, para que esse Kairos, essa oportunidade aconteça em tempo real. Então a gente tem que entender esses tempos aqui. Então no texto de Salmo 35, a palavra noite significa, sabe o quê? Tempos difíceis. O choro pode durar o quê? Uma noite. Mas quanto tempo, pastor, é essa noite no relógio de Deus? A gente não sabe. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 10 anos. É verdade ou não é? Pode ser. Pode passar rápido demais, como pode demorar um pouco. Então o nosso posicionamento, buscando em Deus intimidade, vai nos fazer crescer, vai nos fazer evoluir. E queridos, o tempo da dificuldade, esses problemas que nós vivemos, os ataques, nós não estamos imunes dos ataques. Jesus, se é uma coisa que ele deixou garantido, foi isso, ó, no mundo tereis o quê? Ele já anunciou, vocês vão ter aflição, mas tem de bom, fique animado. Você fica animado no tempo difícil, no tempo da noite? Quem aqui fica animado no tempo da noite, na dificuldade? Nem uma mãozinha? Então vocês estão desobedecendo a Deus. Ele falou assim: fiquem animados, porque eu venci o mundo. Quando chega em Tiago, isso aí fica ainda, dói mais ainda escutar em Tiago. Tende por motivo, olha no livro de Tiago, tende por motivo de alegria, algumas versões gozo, o passar por o quê? Por várias provações, tribulações. E gente, a gente tem que ser real aqui. Deus recebe a gente na totalidade de quem nós somos. Não adianta a gente ser hipócrita, falar que não, você não fica feliz na tribulação. Essa é a verdade. Vê que nenhuma mão aqui se levantou. O tempo da noite, o tempo da dificuldade é um tempo difícil, é ou não é, irmãos? É difícil. Você, às vezes, eu acabei de falar aqui, tem gente que fala, parece que Deus esqueceu de mim, pastor.
Pastor, não estou entendendo porque isso está acontecendo comigo agora. E a gente não gosta do processo, a gente gosta da bênção. Falei na Atos também, isso no domingo. Se você não está fazendo na Atos, você tinha que estar fazendo. Porque na Atos a gente explica muita coisa boa e a gente vai mais fundo, tem mais tempo de aula. E isso eu falei agora, na terça-feira. Nós queremos a bênção. A minha bênção está ali, onde estão aqueles microfones ali. Se eu puder dar um salto e já chegar lá na bênção, eu quero assim, eu não quero passar pelo processo, porque o processo dói. Só que o processo, ele é inevitável para o seu crescimento. Inevitável. É no processo que você cresce. É no processo que a gente é. Mas ninguém gosta do processo. Por quê? O processo dói. Eu dei até o exemplo da fornalha. Né? Os três lá, o Sadroque, o Mesaque, o Bradoque, né? Sadraque, o Mesaque e Abednego, eles, né, não se prostraram diante lá da estátua. E o que aconteceu? Tinha um decreto, ó, se não se prostrar, vai para a fornalha. E depois eles, né, tiveram uma segunda chance, eles não se prostraram, ou então aquece 7 vezes mais. E eles, né, não baixaram a guarda, e eles foram. E chegaram lá, eles foram até o final, e quando chegou lá dentro, eles perceberam que aquele fogo não queimava eles. Sabe por quê? É no processo que você é aperfeiçoado. Quando você chega lá do outro lado, você colocou a mão na tua promessa, na tua vitória, aí você vai ver o que Deus fez contigo. E eu coloquei assim, o que Deus quer fazer quando a gente está num processo, e a gente entende que Ele está tratando a gente. Isaías 61 declara essa verdade: eu quero dar, diz o Senhor, a vocês todos, os que choram em Sião, uma bela coroa. Lembra na quinta-feira quem esteve aqui? Eu quero dar para vocês a mitra, a mitra de poder, uma bela coroa ao invés de cinzas, um óleo da alegria em vez de pranto, né, de choro, de lamento, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Isso é promessa de Deus. Para que Deus fale no seu coração isso aqui, coloque essa verdade dentro de você poderosamente. Sabe por quê? Quando temos intimidade com Deus, é no momento da noite, é no momento de dificuldade, que Deus nos faz subir de nível espiritual. Você crê nisso aí de verdade? E eu tenho até crise com isso, porque isso acontece na minha vida também. É na dificuldade que a gente tem experiência com Deus, é na dificuldade que a gente busca mais, é na dificuldade que a gente está em tudo quanto é culto. Porque quando eu estou ganhando dinheiro, eu quero ir para o shopping, né? Domingo de manhã, moçalzão, vamos para a praia, gente. À noite tem culto também. Só que você chegou da praia, né? Ficou o dia todinho na praia, foi para o restaurante depois da praia, chegou à noite, né? Deu aquela relaxada no corpo. Não vamos no culto hoje não, bota aí na internet, vamos ver ao vivo. Aí você vai esfriando, é ou não é assim? Olha o desenho. Você pega uma brasa, quem gosta de fazer churrasco aqui? Ó, os churrasqueiros de plantão aí. Você pega um braseiro bonito, eu gosto de ver essas propagandas de churrasco, que o cara, braseiro bonito, bota lá a picanha, pega uma brasa bonita e afasta só uma brasa daquele braseiro. Ela vai apagar rapidinho assim, emergencial? Não, ela vai continuar vermelhinha ali por um tempo, mas você fica observando ela. O braseiro está ali, ó, queimando, está todo mundo junto. Só que aquela dali vai apagando, e daqui a pouco ela morre. E é assim, estou bem, Deus está me abençoando, e glória a Deus, hoje eu não vou na igreja não, e daqui a pouco, mais uma semana que eu não vou, e vamos sair, eu estou com dinheiro, as coisas estão fluindo, Deus é bom demais, e você repete junto com a gente, Deus é bom demais, eu estou enricando, glória a Deus. E você não vem, você vai se afastando, e a tua chama vai apagando, e ele acaba deixando de ser o primeiro lugar na sua vida, ele vai descendo degraus, pum, 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 aí a chama vai, gostou do efeito aqui, né, sonoro? Pum, pum, pum,
ele vai deixando de ser o primeiro lugar na sua vida, e você vai experimentando coisas que você não queria. Aí o que acontece? Espreme um pouquinho, daqui a pouco volta você no cultos. Perdeu algumas coisas, às vezes a mulher vai embora, ou então o marido que vai embora, e você agora, né, tem que fazer aquela chama pegar de novo. Não era para ser assim, queridos, não era para ser assim. Intimidade com Deus nos revela os segredos do coração do Pai. Olha que amém, misericórdia. Intimidade com Deus nos revela os segredos do coração do Pai. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Deus já colocou na palavra dele ali, olha como é que ele colocou no Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que temem. Não é o temer não, é os que o temem, os quais ele revelará os segredos da sua aliança. Ele quer revelar segredos para nós, mas quem busca ele na intimidade, não vai funcionar se não for de todo o coração. Quando você lê, eu não vou abrir aqui, mas o mesmo profeta Jeremias, ele fala em Jeremias 29, 11, é o que a gente mais gosta, é o que mais a gente fala na igreja. Eu bem sei o quê? Quem é bom de Bíblia aí? Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro. A gente, né, fala em línguas na hora, isso é maravilhoso. Mas quando chega no 13, ali vem a condição. No 13 é a condição. Abre aí tua Bíblia comigo, vamos ler isso aí. Jeremias 29. Aqui está a condição, Jeremias 29, 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de o quê? De todo o vosso coração. Aqui está o segredo de uma vida abundante, o segredo de uma vida próspera. Eu não busco o Senhor só porque Ele vai me dar coisas, e a gente às vezes acaba virando um Pac-Man, né? Pac-Man, ele fazia assim, de benção, eu só quero benção. Não, a gente busca o Senhor de todo o coração, porque a gente ama o Senhor. Por isso que eu coloquei aquele slide lá em cima, falando assim, tem que ser um desejo do nosso coração. Gente, Deus quer fazer a gente subir de nível, você entende isso? A gente coloca aqui séries, essas séries que a gente, né, fica pensando e buscando em Deus, para trazer um título interessante para chamar a tua atenção, há atos acontecendo, a EBD, com esses temas que a gente coloca, com um motivo só: fazer a tua chama ficar cada vez mais forte e fazer você subir de nível, porque Deus tem um interesse na minha pessoa e na sua, como um pai amoroso que Ele é, de fazer a gente frutificar. Ele fez um investimento maravilhoso na nossa vida para que a gente frutifique, e Ele quer revelar os segredos do coração dEle. Então o íntimo, ele vive junto, ele desfruta da presença. A religião te dá apenas teorias sobre Deus. Isso aqui é interessante demais. Eu coloquei um fruto aqui, ó. Quando eu falo que você desfruta da presença, e eu coloquei essa maçã aqui de propósito. De repente você achou até que na hora da mensagem eu ia ficar comendo essa maçã. Pensou isso, meu irmão? Não ia fazer isso de jeito nenhum, né? Mas olha só, eu posso olhar para essa... Eu vou colocar o próximo slide, fica melhor para eu te apresentar aqui. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, deixar nesse, depois eu volto aos outros. A intimidade requer tempo com a pessoa de Deus. Habitar é diferente de conhecer. Você concorda comigo? Eu posso conhecer sobre esse fruto aqui, ó, sem nunca ter colocado ele na boca. Claro que eu já experimentei uma maçã, mas eu vou falar de um fruto aqui. Você já experimentou genipapo? Quem aqui já experimentou genipapo? Só o cheiro daquele negócio me arrepia. Eu nunca experimentei, não posso falar que é bom, mas pelo cheiro eu não quero nem experimentar. Mas vamos dizer aqui que eu posso conhecer muito sobre a maçã, né? Eu sei a época certa da produção da maçã, do plantio da maçã, pelo estudo do conhecimento
Dizem que a maçã por dentro, ela é doce. Eu não sei, eu nunca experimentei. Mas dizem que ela é doce. Ela é bonita, ela é avermelhada. Por dentro ela é branquinha. Mas eu posso conhecer sem, na verdade, experimentar. E quando você vai para Romanos 12, verso 2, fala lá para a gente renovar a nossa mente na palavra de Deus, para a gente receber essa transformação que a palavra produz, para que a gente experimente o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus está chamando a gente para uma intimidade com a pessoa dele, para que a gente pare de olhar as coisas no reino espiritual e só contemplar. Eu já escutei pastor falar que isso aí funciona desse jeito, mas eu nunca experimentei. Deus quer fazer você experimentar. E se eu der uma mordida nessa maçã aqui, vou morder. Posso morder? Está lavadinha? Agora sim. Agora eu sei que ela é branca por dentro, ela é docinha, porque eu experimentei. E queridos, olha só, vai para o Salmo 91 aí, junto comigo. Salmo 91. O íntimo vive junto, desfruta da presença. E esse salmo aqui vai dar essa ilustração bem legal para a gente. A religião te dá apenas teorias sobre Deus. Salmo 91 começa falando assim, na minha versão: aquele que habita. Eu não passo por ali, de vez em quando eu vou lá, não, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Aí vai falando aqui, aí eu vou descer contigo, você só bate os olhos aqui. Quando ele chega aqui no... Olha só, ele está falando no 10, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Quem? Ele está falando de quem? Aquele que habita. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em coisa alguma. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque você a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, e eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Essa promessa aqui, querida, é para quem habita. Está dando para entender isso aí, gente? Isso é maravilhoso. Não pode ser algo que a religião nos dá, não pode ser algo apenas de teoria. É bom você ter conhecimento, mas conhecimento sem a vivência, sem a prática, Tiago vai falar, isso é morto, cara. Isso não serve para nada. E Deus aqui em João 4 está falando ali com a mulher samaritana, e ele está falando, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Você é um espírito vivo para Deus. Ele recriou você para as boas obras, como o livro de Efésios fala, para que você tenha agora uma conexão diária, diga assim, diária, com o Espírito Santo de Deus. Não é mais uma vida de ficar batendo cartão em um dia da semana no culto. Que isso? Deus quer subir a gente de nível. Deus quer, qual é a nossa missão aqui da igreja? Fazer você crescer num relacionamento mais profundo com Deus. Você não vai crescer num relacionamento mais profundo com Deus se você não buscar Deus na intimidade todos os dias. Eu estou aprofundando bem isso, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito. O espírito está vivo, as coisas estão funcionando. Sabe por quê? Porque o mundo está aí fora gritando, querendo observar como você reage, como você procede. Olha só Romanos 8,19, porque a ardente expectação da criatura, aqueles que não são filhos de Deus ainda, e espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Queridos, não se engane, você está sendo observado o tempo todo, pelo mundo espiritual, né, tanto das trevas como de Deus, e pelas pessoas que você conhece na rua. Elas estão vendo o seu comportamento, elas estão vendo se o que você diz quando você professa a fé cristã,
se é coerente com o seu modo de viver na prática. Não pensa você que isso passa. Romanos 12, verso 1, vai falar que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, que estão o tempo todo vendo isso, e ali fala de uma carreira que a gente tem que correr, para a gente chegar lá e conseguir. Então você está sendo observado. Você vê essa diferença, quando uma pessoa da mídia faz alguma coisa errada, né, fala lá o que ela fez, e não fala a religião dela. Mas quando alguém professa a fé cristã, o que acontece? O pastor, fulano que disse que era da igreja tal, bota até o nome da igreja lá, para envergonhar. Sabe por quê? Porque o mundo faz essa leitura. Cara, você está fazendo isso aí, você não poderia fazer isso. Que eles têm uma mentalidade. Quantos aqui são santos em Cristo Jesus? Eu sou santo em Cristo Jesus, igual a você. Eu fui comprado por Ele, lavado pelo sangue. Mas o mundo tem uma leitura que agora nós somos santos e justificados, e agora a gente não erra mais. Que é um grande erro pensar assim. A gente ainda vive nesse mundo, habita num corpo ainda corruptível, e às vezes a gente falha. Falha ou não falha, irmãos? A gente falha. Mas a natureza de pecador não está mais em mim. Quantos glória a Deus eu posso ouvir aqui? A natureza que Adão deixou como um legado, né, que detonou a humanidade, não faz parte mais da minha nova natureza. Eu fui recriado em Cristo Jesus. Agora eu posso me firmar nesse fundamento poderoso da palavra e crescer no entendimento que Ele me fortalece a cada dia. Se eu não consigo vencer um pecado hoje, isso não quer dizer que daqui a 2, 3 dias ou até no mesmo dia Ele não vai me fortalecer para eu vencer aquilo. Eu estava explicando um aluno antes da Atos, um aluno ontem fazendo um gabinete comigo aqui da Atos, está maravilhado com a escola, e ele colocou em uma das perguntas lá: pastor, e o pecado? Ele falou assim para mim: pastor, e o pecado? Quando eu peco, eu desço os degraus da fé? Eu falei: de jeito nenhum, pai. O que é o pecado então? Eu falei: o pecado é um acidente. Para a nova criatura não pode ser mais prática. Eu não vivo mais na prática do pecado. Isso não faz parte mais da minha natureza. Falei para ele assim: um acidente. Eu falei: deixa eu colocar isso aqui no natural para você entender. Me fala aí de um dia que o último acidente que você teve. Ele fez força, ele ficou assim uns 10 segundos lembrando o último acidente que eu tive. No físico. Aí ele falou: foi quando eu machuquei aqui, me mostrou até a cicatriz. Quanto tempo tem isso? Isso tem 25 anos atrás. Pecado na vida do crente tem que ser assim. Você tem que demorar a lembrar quando você pecou, e tem que ser 25, 30 anos atrás. Porque Deus está levando a gente a crescer. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. E o mundo está precisando ver filhos de Deus que manifestem a glória dele. A intimidade requer tempo com a pessoa. Habitar, eu li para você aqui do Salmo 91. Quando somos íntimos de Deus, aprendemos a chamar Deus de Pai. Religião aponta para um Deus todo-poderoso. O Pai continua sendo todo-poderoso, mas o modo de tratar da nova aliança para a antiga muda. Jesus vem e inaugura esse termo Pai, que eles acharam um absurdo. Como é que ele pode chamar Deus de Pai? Jesus inaugura, e quando ele começa a ensinar os discípulos a orar, ele fala: Pai o quê? Nosso que estás no céu. Não é um pai dele somente, Pai nosso, porque ele era o único filho unigênito do Pai. Mas quando ele morreu, ele ressuscitou naquela cruz. Quando ressuscitamos com ele, agora somos uma família de muitos filhos, para a glória de Deus Pai. Então a religião, ela dá esse afastamento aí. Eu conheço Deus Todo-Poderoso, o Deus que castiga quando eu erro, um Deus que está pronto aí para olhar para mim. Cara, você fez errado e agora ele vai me punir. Mas Deus sempre quis isso aí. Ele revela isso aí desde lá dos tempos do Antigo Testamento. Olha o texto que eu peguei aqui no próprio profeta Jeremias, como ele fala aqui, virão com choro e com súplicas o levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque eu sou um
pai para Israel. Sempre foi desejo de Deus ser um pai para aqueles que tinham aliança com ele. E Efraim é o meu primogênito. E Deus, quando a gente é íntimo dele, ele começa a revelar coisas do coração dele. Amém, igreja? Ele começa a revelar coisas do coração dele. Eu só estou botando os textos, a maioria em Jeremias. Não sei se você conhece o contexto do profeta Jeremias. Jeremias não era um profeta que profetizava paz. Ele não profetizava isso. Jeremias era um profeta que ele trazia um juízo para a nação que estava se afastando de Deus, e ele colocava vamos dizer assim, o foco da mensagem da profecia de Jeremias era colocar aquele povo no trilho de novo. E aquele povo, você vai ler o livro de Jeremias, você vai ver que aquele povo se perdeu. E Jeremias faz um apelo, e ele aqui usado por Deus para relatar isso, ele fala: eu quero anunciar coisas grandes, eu quero anunciar coisas firmes a vocês não sabem ainda, porque vocês são imaturos na fé, mas cada vez que você vai descendo o nível da intimidade, com Deus é assim, aqui fora não, aí fora, para você crescer, você tem que subir, é ou não é? Os pódios da vida vão nos levando para lugares mais altos, né? Eu agora sou isso, você vai se enchendo de título, eu agora sou aquilo, eu agora sou pai, e vai só subindo. Para Deus, honra para Deus, você tem que ir descendo. Cada vez que você vai descendo, vai se humilhando mais na presença dele, mais você vai mergulhando naquilo que você tem para receber dele. É assim, é a base da humilhação, e a humilhação aqui é o reconhecimento que você, sem Deus, você não é nada. E ele fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E isso é maravilhoso. Hoje eu estava testemunho, pedi o pastor de irmã para, posso usar isso aí, cara? Quando eu estiver dando aula, Deus deu uma experiência para esse pastor aqui, que eu amo muito, que estava aqui, pastor de irmã, maravilhosa. Vou contar, tá? Olha só que legal. E estava dentro desse, eu falei: cara, quando tu falou, eu lembrei daquele texto: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele disse que ele estava numa situação que ele sofreu um assalto, ele e o amigo dele, não é isso? Ele chegaram a roubar o dinheiro, levaram o dinheiro, né? Viu lá que eles estavam com uma importância, né? Eles desceram uma rua lá seguindo eles, lá na frente, né? Pegaram e fecharam eles e tomaram, só que não levaram o carro, levaram a importância, nem o celular levaram, que ele falou. E o cara pediu a chave do carro para o motorista, que era o amigo dele: me dá a chave do carro, me dá a chave do carro. Levou a chave do carro, infeliz, né? Levou embora, não tinha como eles ir embora dali, o carro estava aberto, e eles ficaram assim: cara, glória a Deus, Deus levou a gente, nossa vida. Aí ele disse que ele pegou o ônibus, foi, e ele ficou, né, orando a Deus, falando: como é que a gente vai fazer? O carro está lá aberto, e o irmão falou que não tinha chave reserva daquele carro, então seria reboque, né? Seria reboque, ia trazer um transtorno. Ele se ligou com Deus. Esse versículo aqui pode dar uma base muito boa, coisas que você não sabe. Ele se ligou com Deus, ele falou que abriu uma visão. Você já recebeu visão do céu? Essa daí foi uma visão do céu, mas mostrando algo no natural. Ele via que naquela rua que eles estavam, era uma subida por onde os assaltantes de moto foram embora, e ele via que o assaltante, quando chegava lá bem lá em cima mesmo, já perto da descidinha, ele pegava a chave e jogava para o lado. Ele disse que foi uma visão nítida assim, e ele ficou com aquilo no coração: essa chave está lá, Deus não ia me mostrar isso aqui à toa. E ele falou para o diácono. O diácono creu? Não deu, né? No dia seguinte. Mas ele disse que ele ficou assim: eu vou lá, porque se Deus me mostrou, tem alguma coisa nisso aí. Ele teve que crer, irmãos, que aquilo era de Deus, porque se você não crê, não faz a tua parte de ir lá. E ele foi lá, chegou lá, ele achou a chave, sim ou não? Sim. Não, irmão, não achou a chave. Vocês estão ligados aí na fé. Ele não achou a chave. Ele ficou lá procurando a chave, nada da chave, e cadê a chave? Do outro lado da rua tinha um porteiro lá, de um prédio. O porteiro ficou olhando para ele, e daqui a pouco perguntou o que ele estava procurando. Foi uma chave. É uma chave de carro, de um chaveiro. O
porteiro não falou nada, entrou, daqui a pouco volta o porteiro com a chave. Eu peguei, ele jogou e eu peguei. Clama a mim, responder-te-ei. Você não sabe, mas Deus sabe. E coisa linda, quando a própria irmã que está com a filha no hospital, ontem eu dei uma palavra para ela, ela levantou no espírito, que ela estava muito mal, a irmã Ana, e ela, quando eu liguei hoje para ela, como é que está, minha irmã? Tá melhorando? Pastor, Deus me deu um sinal, aquela palavra que o Senhor me deu ontem, me levantou, Deus me deu um sinal. É parecido com a história dele. Ela falou que ela está consumindo lá no hospital, comendo, bebendo, e quando ela foi pagar, cadê o cartão? O cartão sumiu, ela não sabia onde estava o cartão. Meu Deus, começou a desesperar. Mais uma vez, o desespero veio. Começou a desesperar. Cadê o cartão? Quando ela orou, Deus falou com ela assim: eu vou te dar um sinal, que eu estou contigo aqui nesse hospital. Você vai ligar para o teu filho, vai mandar o teu filho abrir o armário, vai na camisa tal, dentro do bolso daquela camisa tal, o cartão está lá. Ela creu, tem que crer, né, irmãos? Ela creu, ligou: filho, mamãe está precisando do cartão, vai no armário lá da mamãe, peraí, filho foi lá, vai na camisa tal, aqui, irmão, camisa tal, tem essa daqui, pega aí no bolso o cartão. Ela não fazia ideia como é que aquele cartão foi parar ali. Quando ele pega: mãe, o cartão está aqui, mãe. E aquilo ali, gente, foi um sinal para ela hoje. Eu liguei para ela hoje, era uma outra pessoa. Porque Deus falou com ela antes: eu vou te dar um sinal. Nosso Deus, ele é assim. Jesus tinha níveis diferentes de aproximação. Queria convidar a equipe de louvor para ir subindo. Eu quero ministrar isso para vocês. Jesus tinha níveis diferentes de aproximação. Ele tinha a multidão. A multidão até hoje é assim. Ela está de olho em quê? Bênção. Ela só quer bênção. E a multidão é assim. Você fala que vai ter isso, vai ter aquilo. A multidão quer bênção, mas não tinha relacionamento. Não queria se aproximar dela, queria bênção. Mas Jesus não abria a mão de estar com a multidão. Ele se relacionava com a multidão. Vez por outra você vai ver Jesus lá no meio da multidão fazendo as coisas. Mas Jesus tinha um outro grupo também de 500 pessoas. 500 pessoas creram e viram Jesus ressuscitando quando ele apareceu. 500 pessoas, irmãos, crendo. E vai para lá. Espera lá que uma promessa vai vir. E esse número desce para 120, porque alguns abandonaram. Está demorando muito a promessa do Espírito Santo. Os 120 se mantiveram ali, esperando a conclusão da promessa, a descida do Espírito Santo. Tem um grupo também de 70 pessoas, que ele chama, capacita e libera de 2 em 2 para fazer a obra de Deus. Qual era a obra de Deus? Expulsar demônios, libertar as pessoas e apresentar o ano aceitável do Senhor. E esse grupo era de perto com Jesus. Tinha o grupo dos 12 discípulos. Olha como é que o negócio, níveis diferentes, isso vai funilando. E ele tinha os 12 discípulos, e com os 12 ele queria ter intimidade com esses caras. Ele estava ali e ele conversava coisas que ele não conversava com os 70, com os 120. Ele estava falando para os 12 discípulos. Olha só, eu quero que vocês concluam uma obra que eu estou começando, e vocês vão dar a conclusão. E chegou até aqui, irmãos. Olha que coisa linda. Chegou até aqui. Mas o negócio peneira mais ainda. Depois isso vai para 3 discípulos, era bem mais próximo. Você lembra quem são os mais próximos? Dos 3? Quem são? Tiago, Pedro e João. Esses eram bem próximos. Quase toda a narrativa dos evangelhos está os 3 lá. É um nível bem próximo. Os 3 amigos de Jesus mais próximos. Como se fosse assim, Priscilinha. Vou deixar alguém para trás, não vou falar não. Mas só que tinha João. Esse era íntimo do mestre. Esse deitou a cabeça no peito de Jesus na ceia. Esse tinha fome e sede e queria ouvir as batidas do coração de Jesus. E sabe o que Jesus fez com esse apóstolo aqui dele? Quando ele já estava bem velho, avançado em idade, ele é preso numa ilha chamada Patmos. Ele escreve João, ele escreve 1 de João, 2 de João e 3 de João, e essas 3 cartas são maravilhosas,
falando do amor de Deus. E João agora se vê preso e o mar dividia ali a liberdade de João. Ele não tinha como fugir dali, ele já estava muito idoso. Mas porque ele era muito íntimo de Deus, o próprio Jesus aparece para ele e fala: João, eu vou te dar um presente. Eu vou revelar a você o final dos tempos. E ele dá o Apocalipse para o João registrar. Coisa linda, irmãos, e Deus só dá esses segredos, só revela essas coisas para quem é íntimo. Então eu queria te fazer uma pergunta essa noite, baseada no que eu falei desses grupos. Você consegue identificar qual grupo que você está hoje? Não precisa falar, mas aí dentro de você, você sabe muito bem qual grupo que eu estou. Às vezes, irmãos, eu já tive em condição que eu estava no grupo lá da multidão, eu só queria a bênção. Essa é a verdade, não tenho vergonha de falar não, mas só que eu saí desse grupo. Glória a Deus, eu saí desse grupo. Eu já tive no grupo dos 500, criei por um tempo, mas não tinha paciência, e às vezes me perdia e começava a vacilar, eu não segurava aquela promessa. Mas a pergunta é: você consegue identificar qual grupo você está hoje? E o mais importante é isso aqui, ó. Qual grupo que você deseja fazer parte? Vamos ficar de pé? Qual grupo que você deseja fazer parte? Gente, Deus alcança você aonde você estiver. Amém, igreja? Deus alcança você onde você estiver. E Ele quer fazer a sua intimidade com Ele melhorar a cada dia. Por quê? Porque Ele conta com você para a salvação da humanidade. E Ele quer que você seja cheio. E Ele quer que você transborde na presença de Deus. Quantos querem essa noite receber uma unção nova do Senhor? Uma unção de intimidade, uma unção de fome, de sede pelo Senhor. Uma coisa que você vai falar assim, até você vai usar assim: cara, é incontrolável, eu quero o tempo todo agora estar com Deus, eu quero ver as coisas de Deus, eu quero orar em línguas, eu quero buscar a face do Senhor. E eu creio que Deus pode derramar aqui essa noite